Você pode estar vivendo a vida errada agora. E o mais assustador, você pode nem sequer saber disso. Veja, a maioria das pessoas acredita que a realidade é aquilo que enxergam. O carro que dirigem, o saldo bancário, a rotina que elas odeiam. Mas o que elas não sabem, o que nunca ensinaram a você na escola, é que tudo isso é apenas um reflexo de uma frequência, de uma vibração. Eu vou te mostrar que a vida que você realmente quer, seja riqueza, liberdade, amor, saúde, já existe. Ela está em outra frequência. E o segredo para alcançá-la é se tornar um com ela. Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem atrair oportunidades como um imã, enquanto outras vivem uma luta constante e sem fim? Talvez você mesmo sinta que está sempre correndo atrás, como se a vida estivesse a 2 passos à frente e você nunca conseguisse alcançar. Agora, e se eu te dissesse que isso não é culpa sua, mas sim da frequência em que você está operando? Tudo, absolutamente tudo, vibra. O seu corpo vibra, seus pensamentos vibram, suas emoções, suas decisões, sua conta bancária, tudo está em constante movimento energético. E cada uma dessas coisas ocupa um lugar específico no espectro da frequência. Isso não é filosofia barata, isso é ciência, isso é física quântica. Assim como você não pode ouvir uma estação de rádio sintonizado na frequência errada, você também não pode atrair riqueza, amor ou saúde vibrando em medo, escassez ou dúvida. Você não atrai o que deseja, você atrai o que você é. E você é, neste momento, o somatório da sua frequência predominante. As pessoas vivem dizendo, eu quero ter mais dinheiro, quero uma vida melhor, quero sair do buraco. Mas no momento seguinte, elas estão pensando em contas atrasadas, estão com medo do desemprego, estão cercadas de notícias ruins e carregam dentro delas uma sensação crônica de insuficiência. Elas dizem que querem prosperar, mas vibram como se o mundo fosse acabar amanhã. E a lei da atração é implacável. Ela não responde ao que você diz que quer, mas ao que você realmente sente e vibra. Eu sei que isso pode soar duro, talvez até revoltante, mas veja, quando eu entendi isso, minha vida começou a mudar. Na época, eu estava afundado em dívidas, devia mais do que ganhava, eu não enxergava a saída. E o pior, eu nem pensava em sair daquilo. Minha mente estava programada para sobreviver. Só isso. Não era programada para crescer, para expandir, para atrair dinheiro. Eu estava viciado em falta, viciado em escassez. Foi quando um mentor me disse, Bob, você não precisa de mais dinheiro, você precisa de uma nova frequência. E aquilo me paralisou, porque era verdade. Eu nunca tinha considerado isso antes. Nunca tinha pensado em mim como um transmissor de energia. Mas quando comecei a entender que meus pensamentos criavam a vibração dominante da minha vida, tudo mudou. Você pode estar se perguntando, ok, mas como eu mudo a minha frequência? Bom, você muda a frequência com intenção, com imagem mental e com emoção profunda. Não adianta só repetir frases prontas. Você precisa sentir como se aquilo que você deseja já fosse real. É isso que alinha sua vibração com a realidade que você quer viver. E quando isso acontece, o mundo responde. Sabe aquele momento em que você pensa em uma pessoa e ela te liga? Ou quando você deseja algo intensamente e do nada aparece uma coincidência absurda que te aproxima disso? Isso não é acaso, isso é ressonância, isso é frequência. Veja, a ciência já mostrou que nosso coração emite um campo eletromagnético que pode ser medido a metros de distância do nosso corpo. A neurociência já provou que nossos pensamentos criam padrões elétricos que afetam nossas células e até nosso DNA. Pesquisas publicadas no Journal of Positive Psychology mostram que pessoas que intencionalmente cultivam estados emocionais positivos, como gratidão e visualização, têm níveis mais altos de bem-estar, desempenho e inclusive sucesso financeiro. Isso é real, isso é medido, isso funciona. E se você ainda acha que isso é exagero, deixa eu te dar um exemplo simples. Seu celular. Ele só funciona se estiver na frequência certa. Você pode ter o número, o aparelho, o sinal.
mas se não estiver sintonizado, a chamada não completa. Com sua vida, é a mesma coisa. Tudo que você quer já está disponível, mas em outra frequência. E sabe qual é o problema da maioria das pessoas? Elas estão tentando atrair riqueza enquanto vivem mergulhadas em medo. Estão tentando manifestar amor enquanto vibram rejeição. Estão tentando encontrar propósito enquanto todos os dias reforçam com seus hábitos que estão perdidas. A verdade é que não existe resultado sem ressonância. Você não atrai o que deseja, você atrai o que você se tornou. Quer ver um exercício simples, mas poderoso? Pare agora e imagine com todos os detalhes a vida que você quer. Feche os olhos, respire fundo e veja-se vivendo nela. Onde você está morando? Quanto dinheiro você está ganhando? Com quem você está cercado? Como é sua saúde, seu corpo, sua energia? Agora, sinta como se já fosse real. Esse sentimento é o código da frequência. Repita isso diariamente com consistência por 7 dias. Você vai notar que pequenas coisas começam a mudar. Pessoas aparecem, oportunidades surgem, mas mais do que isso, você muda. Porque quando você vibra diferente, você pensa diferente. Quando você pensa diferente, você decide diferente. E quando você decide diferente, sua vida muda. Você pode continuar vivendo no automático, tentando sobreviver. Ou pode começar agora mesmo a se alinhar com a frequência da vida que você nasceu para viver. A escolha é sua, mas o poder sempre esteve com você. Sabe, durante muitos anos da minha vida, eu via pessoas ao meu redor alcançando grandes resultados, enquanto eu mal conseguia pagar minhas contas. Aquilo me deixava confuso. Eu pensava, será que essas pessoas têm algo que eu não tenho? Elas não pareciam mais inteligentes, nem mais esforçadas, nem mais dedicadas do que eu. Mas havia uma diferença fundamental. Elas agiam com confiança, sem saber de onde vinha aquela certeza. E isso, mais tarde, eu fui descobrir que era o que chamamos de competência inconsciente. A maioria das pessoas bem-sucedidas não sabe explicar como fazem o que fazem. Elas simplesmente fazem. Elas têm hábitos que funcionam, pensamentos alinhados com prosperidade, uma atitude de fé diante dos desafios, mas tudo isso sem consciência. O problema é que, por não saberem como explicam o seu próprio sucesso, elas não conseguem ensinar isso a ninguém, nem aos próprios filhos. E é aí que as gerações se perdem. Você já viu isso acontecer? Filhos de empresários brilhantes, herdeiros de fortunas ou pessoas que cresceram em ambientes favoráveis, mas que fracassam na vida? Isso acontece porque não se transmite o sucesso que não se entende conscientemente. E o contrário também é verdade. Pessoas que fracassaram por anos, como eu, podem se transformar completamente se aprenderem conscientemente como o sucesso funciona. Veja, eu não nasci com esse conhecimento. Pelo contrário, eu era um verdadeiro exemplo de incompetência inconsciente. Eu fazia tudo errado e nem sabia disso. Eu vivia com dívidas, ganhava uma miséria, me sentia incapaz, perdido, desesperado. Eu estava naquela faixa que a maioria das pessoas está, trabalhando muito, ganhando pouco e sem saber como sair disso. Até que um homem se sentou na minha frente, em 1961, e me fez uma pergunta simples. Bob, por que você não muda seus resultados? Na hora, aquilo soou quase como uma ofensa. Como assim, mudar meus resultados? Eu achava que resultados eram coisas que aconteciam comigo, não coisas que eu criava. Foi quando ele me explicou o que eu nunca tinha ouvido em toda a minha vida. Você tem paradigmas que controlam sua mente e, por consequência, controlam sua vida. Ele me mostrou que tudo o que eu estava vivendo era o reflexo exato do que estava programado no meu subconsciente. Eu não ganhava pouco por falta de oportunidades. Eu ganhava pouco porque minha mente estava programada para atrair escassez. Ele me desafiou a escrever meu objetivo em um cartão. Um cartão simples. Eu escrevi: quero ganhar $25.000. Naquela época, $25.000 era como dizer hoje: quero ganhar 5 milhões. Era algo completamente fora da minha realidade. Mas eu fiz. E eu carregava aquele cartão comigo, lia todos os dias, e sem perceber, meu foco começou a mudar.
Pela primeira vez na vida, eu comecei a pensar em ganhar dinheiro, não em fugir das dívidas. Essa diferença parece sutil, mas é tudo. Porque quando você pensa em dívida, você está vibrando escassez. E quando você pensa em ganhar dinheiro, você começa a sintonizar com soluções. Foi assim que ouvi, quase por acaso, alguém dizer: tem dinheiro limpando pisos. A maioria das pessoas teria ignorado essa frase. Mas, naquele momento, por estar pensando diferente, ela soou como uma oportunidade. E eu a agarrei. Comecei a limpar pisos, um por um, pequenos contratos. E em pouco tempo, eu tinha uma empresa que operava em vários países. Sem faculdade, sem experiência, sem padrinhos. Só com um objetivo no bolso e uma nova vibração na mente. Muita gente me pergunta: Bob, qual foi o segredo? E eu respondo: eu comecei a pensar conscientemente. Eu me tornei um competente consciente. Eu sabia o que estava fazendo e, por isso, conseguia ensinar. Hoje, milhares de pessoas pelo mundo seguem esses mesmos ensinamentos, porque eles funcionam, porque são simples, porque eles são replicáveis. Mas veja, a maioria das pessoas ainda vive como eu vivia, reagindo à vida, achando que seus resultados são produto do acaso, do governo, da sorte, da crise, da infância. E enquanto elas não tomarem consciência de que tudo começa dentro da mente, nada muda. Não importa se você muda de emprego, de cidade, de relacionamento, se a sua mente continua a mesma, os resultados voltam a ser os mesmos. Você conhece alguém que vive repetindo padrões? Sempre se envolvendo com pessoas que a machucam? Sempre ganhando menos do que merece? Sempre terminando o mês no vermelho? Isso é sinal claro de um paradigma em ação. E sabe o que mais me marcou quando comecei a estudar isso? Foi perceber que a maioria das pessoas tem paradigmas negativos sobre dinheiro. Elas acreditam que dinheiro é sujo, que dinheiro corrompe, que dinheiro é escasso. E por mais que digam que querem prosperar, suas crenças, suas palavras, seus sentimentos, tudo emite um sinal de rejeição ao dinheiro. E o universo, fiel ao que você vibra, simplesmente responde: pois não, aqui está mais um mês de escassez. É por isso que mudar a mente é tão importante. E mais do que isso, é urgente. Se você quer liberdade, se você quer realização, se você quer paz, precisa aprender a pensar como alguém próspero. Não apenas fazer o que pessoas prósperas fazem, mas pensar como elas pensam. E quando você faz isso conscientemente, quando você entende por que faz o que faz, você se torna livre. Livre da repetição, livre do medo, livre da dúvida. Você pode ensinar seus filhos, você pode inspirar outros, você pode crescer, contribuir, expandir. A consciência é o início de tudo. E se você chegou até aqui me ouvindo, é porque sua consciência já está se expandindo. Não ignore isso. Não trate como só mais um vídeo. Porque o que você vai fazer com essa nova consciência vai definir o rumo da sua vida. Você já parou para pensar que o seu corpo não é apenas carne e osso? Que você, na verdade, é uma explosão ambulante de energia em constante movimento? Veja bem, isso não é uma metáfora, é ciência. O seu corpo físico é formado por trilhões de átomos. E cada um desses átomos está vibrando em alta velocidade. Eles não estão parados, eles não são sólidos, eles são feitos de energia, pura, viva, inteligente. Os cientistas dizem que se fosse possível concentrar toda a energia eletrônica contida nos átomos do corpo humano, você seria capaz de fornecer energia elétrica suficiente para abastecer um país inteiro por uma semana. E isso é você. Isso é o que você é, um gerador vivo de energia. E essa energia vibra. Ela brilha, ela canta,
Agora pense comigo. Como pode alguém com esse poder andar cabisbaixo, se sentindo pequeno, fraco, sem opções? Como pode alguém assim se contentar com tão pouco da vida? A verdade é que a maioria das pessoas não sabe quem realmente é. Elas se olham no espelho e enxergam apenas o reflexo físico, mas não percebem o que está por trás daquele reflexo. Não percebem que o que realmente importa é a vibração que estão emitindo. Quando eu descobri isso pela primeira vez, confesso que achei absurdo. Eu pensei, como assim eu sou energia? Como assim eu brilho? Mas então eu vi com meus próprios olhos um vídeo de uma câmera infravermelha mostrando um corpo humano como uma massa luminosa e pulsante de energia. Ali não havia pele, roupa, identidade. Apenas um campo vibracional em ação. E foi aí que eu comecei a entender o verdadeiro significado da presença. Porque a sua vibração entra numa sala antes de você. Ela precede suas palavras, ela influencia seus resultados. Você já teve aquela sensação de que alguém entrou num ambiente e instantaneamente você se sentiu bem ou mal? Não é mágica, é frequência, é campo energético. E o que define essa vibração? Seus pensamentos, suas emoções, suas crenças mais profundas. Você pode tentar sorrir por fora, vestir uma roupa elegante, postar frases motivacionais nas redes sociais, mas por dentro você está vibrando escassez, insegurança, medo. É isso que o mundo vai sentir de você, e é isso que o mundo vai devolver. Tudo que você deseja também vibra. O carro dos seus sonhos tem uma frequência. A casa que você deseja, a saúde plena, o relacionamento ideal, a liberdade financeira, tudo isso existe numa frequência específica. E você não atrai o que quer, você atrai o que você é. Isso quer dizer que não importa o quanto você deseja uma vida melhor. Se você vibra na frequência do medo, da dúvida, da autossabotagem, você vai continuar preso ao mesmo ciclo. E é por isso que o trabalho mais importante que você pode fazer não está fora, está dentro. É elevar sua vibração. E isso não significa pensar positivo de forma superficial. Significa criar um estado de coerência entre o que você pensa, sente e acredita. Eu aprendi que pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram vibração, e vibração atrai circunstâncias. É uma corrente, e você está no controle dessa corrente, mesmo que nunca tenha se dado conta. Muitas vezes, as pessoas me perguntam, Bob, por que é tão difícil manter uma vibração elevada? E eu respondo, porque você está cercado de estímulos negativos. Porque desde pequeno você foi programado a duvidar, a se conter, a esperar o pior. Você liga a televisão e o que vê? Tragédia. Abre as redes sociais e o que consome? Comparação. Conversa com os outros e o que escuta? Reclamação. Você está o tempo todo sendo puxado para baixo. E a única forma de se manter acima disso é criando o seu próprio campo. É protegendo a sua energia como quem protege a própria vida, porque é exatamente isso que está em jogo, a vida que você vai ou não viver. Eu lembro de uma vez, anos atrás, quando eu estava prestes a fechar um contrato enorme. Era uma das maiores oportunidades da minha vida até aquele momento. Mas por dentro, eu estava inseguro. Eu não acreditava que era merecedor daquilo. Eu temia não estar pronto. E eu me lembro de entrar naquela sala de reunião e tudo desandar. As palavras saíam desconexas, a negociação travou, o clima ficou pesado. Eu saí dali frustrado, irritado, me culpando, mas depois percebi, não foi o contrato que me rejeitou, fui eu que o rejeitei antes vibracionalmente. A minha energia dizia, eu não sou bom o suficiente, e o universo respondeu, então você não é. Essa lição foi dura, mas ela me fez despertar para algo profundo. Tudo começa em mim. Tudo começa na minha vibração. E a partir dali, eu nunca mais entrei em nenhuma situação sem antes me alinhar com o resultado que eu queria. Antes de uma reunião, eu visualizava tudo fluindo. Antes de uma palestra, eu sentia o impacto que ela causaria. Antes de dormir, eu agradecia por coisas que ainda não haviam acontecido, mas que já eram reais dentro de mim. Isso não é superstição. Isso é coerência vibracional. E quando você entra nesse estado, o mundo se molda à sua imagem interna. Você não é fraco, você não é pequeno, você é luz, você é som, você é movimento. Você é um campo inteligente de energia capaz de criar realidades.
Você é literalmente uma antena viva. E a pergunta que fica é: para qual estação você está sintonizado hoje? Porque a vida que você quer já está no ar, mas você só vai ouvir quando estiver na mesma frequência. Você já se sentiu como um figurante no seu próprio filme? Como se a vida estivesse passando e você estivesse apenas assistindo, sem protagonizar nada? Pois é exatamente isso que acontece com a maioria das pessoas. Elas não escrevem o próprio roteiro. Elas vivem histórias que foram ditadas pelos pais, pela escola, pela sociedade. Elas se levantam todos os dias, seguem uma rotina que detestam, fazem coisas que não amam e ainda assim esperam que de alguma forma a vida mude. Mas a vida não muda por conta própria. Ela muda quando você muda o diretor do seu filme. E o que impede tanta gente de fazer isso? O nome disso é paradigma. Paradigma é um conjunto de crenças, hábitos, memórias e padrões emocionais que estão enraizados no seu subconsciente. São eles que determinam como você pensa, sente e age, mesmo quando você acha que está no controle. Na verdade, a maioria das suas decisões não são decisões verdadeiras, são repetições automáticas de um padrão antigo. É como um programa rodando em segundo plano, no piloto automático. Você já percebeu como é fácil prometer que vai mudar de vida no domingo à noite e esquecer completamente disso na segunda de manhã? Já decidiu começar a economizar dinheiro, comer melhor, acordar mais cedo e uma semana depois estava fazendo tudo igual ao que fazia antes? Isso não acontece porque você é fraco. Isso acontece porque seu paradigma é forte. E ele não vai embora porque você quer. Ele só vai embora quando você o substitui. E veja, o problema não está no fato de termos paradigmas. O problema está em não sabermos que eles existem. Porque quando você desconhece o inimigo, você se torna refém dele. Você vive uma vida pela metade, acreditando que não tem sorte, que não tem talento, que não tem tempo, que não tem dinheiro. Mas a verdade é que o que você não tem é consciência. Eu demorei muito para perceber isso. Por anos, eu achei que o meu problema era a falta de dinheiro. Eu devia mais do que ganhava e pensava que, se eu conseguisse pagar aquelas dívidas, tudo ia se resolver. Mas sabe o que aconteceu? Mesmo depois de ganhar muito dinheiro, eu continuei me sentindo o mesmo cara quebrado de antes. Porque o problema nunca foi o dinheiro. O problema era a forma como eu me via. Era o paradigma da escassez. Era a ideia fixa de que eu era limitado. E enquanto esse programa estivesse rodando, eu poderia ganhar 1 milhão e ainda assim me sentir pobre. Você pode até mudar suas condições externas, mas se não mudar o paradigma, você vai encontrar uma forma de recriar os mesmos problemas. É como ganhar na loteria e perder tudo meses depois, como tantas histórias por aí. Porque o dinheiro muda, mas a mente continua a mesma. E o que está dentro sempre vence o que está fora. O paradigma é formado na infância. Antes mesmo de aprendermos a falar, já estamos absorvendo tudo o que ouvimos. Dinheiro não cresce em árvore, você tem que se esforçar para merecer alguma coisa, rico não entra no céu. Essas frases ficam registradas como verdades absolutas. E mesmo quando crescemos, mesmo quando dizemos que queremos mudar, é esse sistema invisível que continua comandando o jogo. Agora, a boa notícia: paradigmas podem ser mudados. E eu não digo isso baseado em teoria, eu vivi isso. Eu sou prova viva de que é possível sair do fundo do poço e construir uma nova realidade, completamente diferente, a partir de uma nova mentalidade. Mas não se engane, mudar um paradigma não acontece num estalo. É como reescrever um software. Você precisa repetir, praticar, visualizar, sentir. Precisa ter persistência, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Porque o velho paradigma vai resistir. Ele vai tentar te puxar de volta. Ele vai te fazer duvidar de si mesmo. Mas se você continuar, se você sustentar a imagem da vida que deseja viver, se você se recusar a aceitar menos do que sabe que merece, você quebra o ciclo. E quando você quebra o ciclo, você liberta não só a si mesmo, mas também todos à sua volta.
seus filhos, seus amigos, seus colegas, todos se beneficiam do seu salto de consciência. Porque, quando alguém muda, o campo ao redor muda também. Você não está preso, você só está programado. Mas qualquer programação pode ser reescrita. A questão é, você está disposto a sair do modo figurante e assumir o papel principal da sua história? Você está disposto a ser o diretor da sua própria vida, mesmo que isso signifique abandonar velhos hábitos, afastar-se de certas pessoas, desafiar o que sempre acreditou ser verdade? Porque essa decisão ninguém pode tomar por você. Mas se você tomar, se você assumir que não quer mais viver no automático, então o próximo capítulo da sua história ainda não foi escrito. E ele pode ser muito maior do que você jamais imaginou. Você é a causa dos seus resultados, nunca a vítima deles. E a vida que você tanto deseja já está vibrando em uma frequência real, acessível, só esperando que você se alinhe com ela. Tudo começa dentro, tudo começa com consciência. Porque uma vez que você muda por dentro, o mundo lá fora não tem escolha a não ser se transformar também. Agora, se você sentiu que isso mexeu com você de algum jeito, então você está pronto para ir mais fundo. No próximo vídeo, que já está aparecendo aqui na tela, você vai subir mais um degrau nessa escada de sabedoria. Um passo a mais para se tornar 1% melhor do que você é agora. E acredite, esse 1% pode fazer toda a diferença entre continuar vivendo uma vida comum ou criar uma vida extraordinária. Muito obrigado por estar aqui comigo até agora. Eu te espero lá.